Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: ouça o seu coração. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios 20, versículo 27, que diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Não é porque você é cristão que necessariamente terá sucesso em cumprir o plano de Deus para a sua vida. Sem dúvida, se aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você irá para o céu no fim. Mas é possível viver toda a sua vida aqui na terra e deixar de cumprir o seu destino. Assim, não receberá as ricas bênçãos que o Pai Celestial lhe reservou. A única maneira de correr com sucesso a carreira que Deus colocou à sua frente e viver na sua provisão abundante é aprender a receber orientação do Espírito Santo, enquanto você escuta o seu coração, o seu espírito humano criado de novo. Você não pode aprender a escutar o seu coração se não tiver a certeza de que é o coração segundo a Bíblia. E a Bíblia ensina que também temos um coração espiritual. Há, na realidade, 830 referências na Bíblia ao coração do homem, que dizem respeito ao homem interior. Por exemplo, no livro de 1 Crônicas 12, versículos 16 e 17, Davi fala em unir o seu coração com outras pessoas. Da mesma forma, em 1 Crônicas 12, 38, está escrito que o povo de Israel tinha o mesmo coração para fazer a Davi rei, ou seja, tratava-se do propósito unânime de coroar Davi. Algumas pessoas não reconhecem a existência do coração espiritual do homem e procuram explicar a natureza da existência humana em termos exclusivamente físicos. Mas a natureza ou essência do homem é um espírito. Ele possui uma alma e ele habita num corpo. No Novo Testamento, a Bíblia explica ainda o que é o coração. Mas o que é o coração do homem? Em Marcos 11, 23 está escrito: porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Em Romanos 10, versículos 8 a 10, está escrito: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Estes versículos significam que é com o coração espiritual que o homem duvida ou crê. O coração físico, que é mero músculo, não tem nenhuma capacidade de duvidar, de crer ou de se expressar de qualquer outra forma. Mas o coração espiritual do homem também é chamado o homem interior do coração. 1 Pedro 3,4 diz: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mas o que esse versículo quer dizer com o homem interior do coração? Refere-se, na verdade, à mesma coisa de que Paulo fala em 2 Coríntios 4,16, que diz assim: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem interior do coração é o homem verdadeiro,
o homem espiritual que viverá para sempre. Por isso, a fim de aprender a escutar o seu coração ou seu espírito, você precisa tomar consciência de que você é um ser espiritual. Se você viver tomando consciência somente do seu corpo físico e dos seus sentimentos, nunca aprenderá a ser guiado pelo Espírito Santo, através do seu próprio espírito. A Bíblia diz que Deus se comunica com seus filhos através do coração ou espírito. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus comunica-se com o nosso espírito porque Deus é espírito e ele nos criou à sua imagem como seres espirituais. O nosso espírito nasceu de novo segundo a nova aliança. Quando nascemos de novo e o nosso espírito é vivificado para Deus, ele se comunica conosco através do homem espiritual por dentro do nosso coração. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo em todas as situações da vida, à medida que aprender a escutar o coração ou espírito, que é a lâmpada do Senhor. E a orientação do Espírito Santo que você recebe no coração traz luz e entendimento e dissipa as trevas. Se você se deixar guiar pelas tendências carnais da mente ou do corpo, as circunstâncias naturais dominarão a sua vida, em vez do poder sobrenatural da palavra de Deus. A Bíblia diz que você deve andar pela fé em Deus e não pela vista. E você precisará tomar a decisão de crer na palavra de Deus, independentemente daquilo que vir, sentir ou pensar. Seguir com sucesso o plano de Deus para a sua vida depende daquilo que você optar por escutar, seus sentidos físicos ou a palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo. Lembre-se que está registrado no Antigo Testamento que Deus cuidou dos filhos de Israel, até mesmo no deserto. Durante 40 anos, Deus protegeu o seu povo e o guiou por meio de uma coluna de nuvens de dia e uma coluna de fogo à noite. Alimentou-os com maná celestial e impediu que se gastassem as suas roupas e os seus sapatos. Deus prometeu que cuidará de você também. Talvez a resposta não venha da maneira que você calculou na sua mente. Mas se confiar somente em Deus e aprender a escutar as instruções que o Espírito Santo dá no seu coração, Deus lhe dará a vitória em todas as situações. Quando você aceitou o Senhor Jesus, tornou-se uma nova criatura. 1 Pedro 3,4 diz: as coisas antigas passaram e se fizeram novas no seu homem interior de coração. Em Ezequiel 36:26 está escrito: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. À medida que você recebeu a palavra de Deus no seu coração e mente, a sua mente é renovada e você é transformado cada vez mais segundo a imagem de Cristo. Quando você renova sua mente com a palavra de Deus, a sua alma é restaurada e você começa a pensar e agir em conformidade com a palavra. E assim, você mantém o corpo e as emoções em sujeição ao seu espírito e consegue viver continuamente com retidão diante de Deus. O poder transformador da palavra de Deus pode operar em seu favor para lhe renovar a mente e restaurar a alma. Mas é você quem precisa tomar a decisão de renovar a sua mente com a palavra de Deus.
Deus quer que você haja diante de cada situação, por meio do seu espírito, baseado na sua palavra. E você somente consegue corresponder assim quando a sua mente for renovada pela palavra de Deus. Se você não estiver renovando continuamente a sua mente com a palavra de Deus, a probabilidade é que reagirá diante das situações da mesma maneira que o fazia antes de nascer de novo. Mas se renovar continuamente a sua mente, conseguirá corresponder à situação com o seu coração, o seu espírito criado de novo e resistir à tentação e ao pecado será muito mais fácil. E você só poderá ter um comportamento cristão certo se continuar renovando a sua mente com a palavra. E isto é um processo contínuo. Fique fiel, portanto, à decisão de receber diariamente a palavra implantada no seu coração e na sua mente. Fazendo assim, a sua alma ficará sendo continuamente restaurada e você achará cada vez mais fácil escutar o seu coração e também seguir a orientação do Espírito Santo na sua vida. Você crê nisso? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, a cada dia renova a nossa mente, o nosso coração, tira o coração de pedra e dá-nos o coração de carne. Pai, que nós possamos, através da Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, porque agora nós temos um coração renovado, um espírito que nos guia, Pai, por toda a nossa vida. E por isso, nesse dia de hoje, Pai, eu te louvo e te agradeço, porque eu sei, Pai, que é a Tua palavra que nos garante que o Senhor não nos deixará, jamais nos abandonará. E por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, você que sentiu de entregar sua vida ao Senhor Jesus, nesse momento confesse os seus pecados e o receba como Senhor e Salvador da sua vida. E se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, se comprometa a partir de hoje a retornar à casa do Senhor e a seguir a palavra de Deus como regra de prática e fé. E se você ainda quiser oração, você poderá nos enviar mensagens pelo WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 942 29 55 33. Continue nos acompanhando aqui no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. E se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like. Muito obrigada. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.